Voltamos com o nosso programa aqui pela TV Horizonte. Lembrando a você o seguinte, olha, quando morre uma pessoa na família da gente, a gente fica com dois traumas, né? A perda do ente querido e o custo para sepultar alguém. Então, por isso que eu falo da Metropax. Eu conheço a Metropax e indico a Metropax para você. 0800 726 0140. 0800 726 0140. Faça um contato com a Metropax. E outra coisa, você tem a casa do associado, um lugar gostoso para você conviver com seus amigos, com as pessoas. É bom demais. Fale com a Metropax, 0800 726 0140. Eu anunciei a doutora Cláudia Filizola e falei de adoção, mas na verdade não é adoção, é doação. Não é isso, doutora Cláudia? Doação. Vamos falar de doação, Doação. né? Normalmente, doação, a gente usa muito essa palavra quando uma pessoa quer deixar alguma coisa, doar alguma coisa a alguém. O imóvel, por exemplo, que é um caso talvez mais específico da nossa conversa de hoje, mas a pessoa pode deixar em doação muita coisa. Pode, ela pode deixar várias coisas. Na verdade, a doação, ele é um contrato bilateral. Sei. Você tem que utilizar todas as formas de um contrato civil. A diferença da doação é que ela é gratuita. Ela é um ato de benevolência que o doador, ao entregar para o donatário, ele faz de forma gratuita. Existem algumas doações, Patrícia, que podem ser onerosas, mas quando você diz em doação onerosa é porque você está dando o encargo para aquele que vai receber a doação. Ou seja, um imóvel, quando doado, não está isento de pagar ITBI. Não. Não é Na não? verdade, você paga um outro imposto, que é o ITCD, do Estado. Do Estado. Aqui em Minas Gerais, nós temos uma alíquota variável que você tem que pagar sobre esse imposto, que vai de 4% a 8%. E ele também pode ser parcelado. Isso é para o Estado, né? Isso é para o Estado. Então, vamos supor que a pessoa tem aí uma casa que está valendo 100 mil, né? E ela quer deixar, ela quer doar para o filho. Aí ela vai pagar 4% desses 100 mil para o Estado? Não era que paga, não, é o doador quem tá que recebe, recebendo. né? Na verdade, quem vai pagar é o donatário, não é o doador. Ah, ótima explicação. Mas tem que... Uma questão muito interessante que tem que ver é se este doador tem só este imóvel. Porque se ele tiver só esse imóvel e tiver herdeiros, ele não pode doar 100% do imóvel. Ah, olha aí, ó. Ele poderia doar apenas 50% do imóvel. Por quê? Porque o doador, qualquer um, desde que ele seja capaz, ele pode dispor de metade do seu patrimônio. A gente chama de 50% da parte disponível. Sei. A outra parte, 50%, ela obrigatoriamente tem que ficar para os herdeiros, né? necessários, que são os filhos Mesmo e se o fizer cônjuge. isso em testamento. Você O testamento pode ser contestado. Pode. Se o doador deixa... Passar dos 50%, que a gente chama o seguinte: se você tem um imóvel e pretende doá-lo na integralidade para um filho, você teria uma doação inoficiosa, é um termo jurídico, ela seria nula. Mas, porque os outros ficariam prejudicados? Porque os outros ficariam prejudicados. Então, o que você poderia fazer? Você poderia até doar esse imóvel na sua totalidade, mas você teria que levá-lo à colação no inventário. Quando a morte do doador sobrevir, o que acontece? Você tem que abrir um testamento e fazer o inventário. No Monte Mor, você coloca todo o patrimônio do imóvel e diz que aquele herdeiro levou 100%. Então, o juiz vai fazer um rateio aquilo ali. Normalmente, ele pode anular aquela doação, mas deixar que aquele 50% que era dedicado àquele filho seja legítimo, não tem problema. E aquele pai que é planejado, ele tem 3, 4 filhos e ele quer resolver tudo em vida, né? Aí ele quer dispor dos seus bens, doar para os seus filhos. Isso ele pode fazer? Ele pode fazer, sim. Ele pode vender tudo, juntar o dinheiro e dividir? Pode, ele pode fazer isso. Mas tem uma regra que o Código Civil, porque a legislação ela é muito criteriosa. Na verdade, ela visa proteger o seu patrimônio para que você não fique à míngua de terceiros. Então, quando você resolve doar todo o seu patrimônio, você pode até fazê-lo, desde que você faça uma reserva para a sua sobrevivência. O que é muito comum é você doar com usufruto.
Ah, sim, porque aí você está doando o bem, mas só pode dispor daquele bem o donatário quando vier a sua morte. Vier a morte do doador. Entendi. Então, você faz uma doação com cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade. Então, aquele donatário, ele não pode fazer nada com o imóvel. Entendi. E enquanto o doador for vivo, porque tem usufruto, ele vai usufruir daquele bem. No caso da morte, transfere-se automaticamente para os herdeiros. Você leva no cartório. Isso acontecia muito, né? As pessoas falam assim, eu já coloquei tudo no nome dos meus filhos com o meu usufruto. Exatamente, com o meu usufruto. Enquanto eu viver, eu estou lá na casa, a casa é minha, eu que administro tudo e tal. O dia que eu morrer, mesmo. aí eles podem fazer o que quiser. É isso mesmo. Inclusive, o Rodrigo está falando isso aqui, gente. O Rodrigo é do Colégio Batista, obrigada pela sua audiência. Ele está dizendo o seguinte, que ele fez a doação do imóvel para os filhos e colocou a cláusula, né, de usufruto. Só que ele está falando o seguinte, que o filho casou com a nora e a nora exigiu a saída dele da casa, que foi uma briga só. Tem muito disso? Às vezes a pessoa faz a doação com bom coração. Será que a doação é uma herança da pessoa viva? Não, não existe herança de pessoa viva, não existe. Inclusive, tem um artigo no Código Civil que veda. Você não pode falar em herança de pessoa viva. Que a pessoa está ali, né? Mas já acontece caso do sujeito... Isso já aconteceu, o caso do sujeito exigir do pai a parte que caberia a ele numa herança, mas ele quer antes que o pai morra. Na verdade, ele pode exigir, mas o pai não é obrigado a dar. Porque o seu patrimônio, ele é personalíssimo. Você pode até fazer uma comunicação. No caso desse rapaz que fez a pergunta, o que acontece? Se na doação tivesse uma cláusula de inalienabilidade, incomunicabilidade, ela não poderia, a nora, discutir. Porque você faz a doação personalíssima. E aí existem outras vertentes no direito que você tem que analisar. Este casal, o filho que recebeu e casou, qual é o regime de casamento? É de comunhão parcial? É universal? É separação de aquestos? Que vai influenciar nesse pretenso direito que ela teria. Entendi. Geralmente são os agregados que dão problema, né? Às vezes a família está toda ali tá tudo na paz, tudo maravilhoso. Aí ou chega a nora, o genro, cunhado. Vem os que chegam por afinidade, né? Já chegam discutindo, né? Verdade. Querendo saber em que eu tenho direito. Em que eu tenho direito, infelizmente. Isso é uma dura realidade. Acontece muito isso aqui, eu já presenciei, né, casos aqui em Belo Horizonte, não vou dizer aqui, vou falar o milagre, mas não vou dizer o nome do santo, né? De pessoas que separou, né? E abriu mão de qualquer herança do marido, qualquer coisa do marido, para não ter que dividir a herança do lado dela. Não é verdade? Já aconteceu isso muito, né? Tem uma dúvida aqui também. José Flávio, ele que é da Vila Esperança, ou do bairro, lá em Sabará. Ele está falando o seguinte, ele falou, olha, Patrícia, como casei pela segunda vez com 70 anos, fui obrigada a casar com separação de bens. Claro que é. Né? E aí ele quer deixar parte do imóvel dele para a segunda esposa de agora. Ele está perguntando se ele pode fazer em vida, mas ele tem 2 filhos. Como que ele deve proceder para fazer uma doação para ela? Olha, é como eu disse no início, você pode dispor da metade do seu bem. É um único imóvel, então a parte disponível que ele tem de 50%, ele pode deixar para a mulher dele. Desde que o regime do casamento tenha sido de separação, porque aí o patrimônio é só dele. Entendi. Não vai se comunicar. E a outra parte ele vai deixar para os outros dois filhos. Ele pode fazer isso em forma de doação, mas ele pode também deixar em testamento. Nesse caso, porque se for um imóvel só... Exatamente. Entendi. No Agora, testamento, se tiver 2... ele pode deixar como herdeira de parte do imóvel, né? Em testamento, no caso desse. Mas se o imóvel tiver sido adquirido antes do casamento, antes aí do casamento. É só dele.
O imóvel é só Pois dele. é, mas aí no testamento ele tem que deixar parte do imóvel, não pode deixar o imóvel todo. Não, ele pode até... Não, para ela não, ele não pode deixar todo. Só 50%. Não, só 50%. Pode ser um desejo. O testamento é um desejo, né? É uma manifestação de última vontade, que a gente chama, né? Agora, se os herdeiros, se os descendentes dele concordarem, aí você até poderia fazer assim, dessa forma. Ou ele poderia utilizar uma outra forma. Ele faria um contrato de promessa de compra e venda, e desde que os filhos renunciem a esse direito, sim, aí não tem problema. Porque na doação você não precisa da anuência dos outros, dos demais, desde que você esteja fazendo... Respeite, né? A sua parte disponível, que é 50%. Já numa promessa de compra e venda, você tem a necessidade, a obrigatoriedade do outro concordar. Olha só, tem mais perguntas aqui. Vamos lá. O Leopoldo, que é de Caeté, ele também tem 2 filhos e é casado por separação de bens. Agora ele está separando da esposa, ele está sofrendo aí um processo de divórcio. Ele pergunta: posso fazer a doação para os meus 2 filhos e deixar a casa como usufruto meu? Pode. É casado com separação de bens, a casa é só dele, né? É aquele caso também que eu havia mencionado do usufruto. Da separação, isso é muito comum. Se o casal tem um número maior de imóveis e tem mais de um filho, às vezes 2, 3, o que hoje não é muito comum, mas digamos há 40 anos atrás era comum você ter 2, 3 filhos. Então ele faz a separação do divórcio. E na separação, quando é feita a partilha, ele já faz a doação, mas faz com usufruto vitalício. Ou seja, ele, enquanto vida tiver, e a ex-esposa também vai poder usufruir do imóvel e dos bens. Porque às vezes não é só um imóvel, Patrícia, existem outras coisas, né? Carro, existem às vezes ações, existem as doações de subvenções periódicas, que são os frutos civis que a gente tem conhecimento, né? Que é uma renda periódica que você tem. Então, a doação ela é muito rica. Sabe? A Karine do bairro Castelo, obrigada pela audiência, ela está aqui brincando. Ela está falando o seguinte, que ela infelizmente não tem nada para doar para os filhos não, que ela já está dando em vida mesmo, que é educação. Que ótimo, mas é o que ela está fazendo de melhor, né? É a melhor coisa que a gente pode doar para o filho, é educação, né? É o maior legado que você deixa. Formar o filho para o mundo, não é verdade? Com certeza, sim, com certeza. O André do Alípio de Melo está fazendo também uma pergunta. Essa alíquota varia de estado para estado do imposto? São Paulo tem uma alíquota diferente, o estado de Minas Gerais tem. Aqui em Minas nós podemos fazer o parcelamento, São Paulo também é permitido o parcelamento. Isso vai depender muito da receita que o estado vai gerir. Então, Entendi. São Paulo, por exemplo, a alíquota máxima lá, se não me engano, é 4% também. 4%? Eu acho que a máxima lá é 4%. Doutora Cláudia, mas eu não vou te garantir. Um casal se separa e o único bem que tinha é um lote, né? Que o homem resolveu abrir mão dele para os filhos, né? São 2 filhos. De repente, a pessoa arranja, que vive de aluguel, arranja um comprador por lote. O que seria mais fácil? O casal, mesmo separado, que constam como donos do lote, transferir o lote para esse comprador ou ter que primeiro fazer a doação aos filhos para depois os filhos venderem o lote? Olha, existem 2 maneiras de se fazer como você colocou. Fazer a transferência da compra e venda para esse terceiro, direto, ou você fazer pela doação. Se você faz a doação... no imposto que tem que pagar, né? Exatamente. Mas você faz a doação. Quando você for fazer levar registro para a venda, você vai pagar outro, porque você tem que registrar o imóvel. É verdade. Então, quer dizer que era mais fácil fazer, para sair fora dessas despesas, né? Do casal não ter essas despesas, e vender o lote diretamente, né? Para o terceiro. E fazer um ITBI só. Um ITBI só, e com dinheiro comprar o imóvel que eles precisavam, né? Exatamente. Mas, de qualquer maneira, você vai barrar nos impostos, não tem como fugir. Não, de todo jeito, se você comprou um imóvel novo com dinheiro, né? Aí você tem que pagar o ITBI. Você tem que pagar o ITBI. É verdade. Porque o que vai tornar
público e vai te dar a propriedade do imóvel, o domínio sobre ele, é exatamente o registro que você tem que fazer perante o cartório de imóveis. Senão você só tem a posse. É verdade. Aí. Tem outra pergunta aqui. Vamos O lá. Eustáquio, que é do bairro Carlos Prates, obrigada também pela audiência, pergunta para você, viu, doutora? Tá querendo saber o seguinte, é necessário ter advogado para fazer a doação? E qual é o cartório que é feito? Olha, na verdade, se você fizer um contrato particular e levá-lo a efeito no registro, no cartório de registro de notas... Registro de notas? Você vai conseguir fazer um contrato, desde que você faça de uma forma legal. Mas o ideal é que você realmente seja acompanhado por um advogado. Porque aliás, são detalhes, as pessoas né? têm essa mania, né, gente? Na prevenção é que se precisa de um advogado, não é mesmo? Exatamente. Ok, gente, muito obrigado. O tempo Obrigada se esgotou. a você. Doutora Cláudia Pelizola, muito obrigado pela sua presença aqui. Patrícia Diogo, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão e alegria. Um abraço para todos vocês, um bom dia e até amanhã.